de 30 anos de experiência. Professor André Luiz, seja bem-vindo, vamos aplaudir o professor. Bom dia. Bom dia. Agora melhorou. E aí, professor? Tudo bom? Professor, seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer contar contigo, né? Prazer é meu, né? Lembrando que biologia é uma das disciplinas mais importantes da prova do Enem. E antes de tudo, professor, é uma prova que vem mais conteudista em 2019, vem mais fácil. Qual a tua opinião? Não, ela deve vir, o pessoal está se preparando, ela deve vir mais conteudista, porque ela já vem vindo assim, não é? Então a gente vai bater um papinho aqui sobre o que a gente espera que caia na prova. Agora, com certeza, mais conteudista. E a gente passeando pelo Rio de Janeiro, né, Tainá, a gente viu que a cidade tem tudo a ver com biologia, né, esse professor? A cidade é uma cidade bem ecológica, né? Bem ecológica. A gente veio lá de Recife e existe uma diferença estrutural, principalmente no cuidado da cidade que a gente ficou. Vocês aqui estão de parabéns, viu? Vocês têm realmente uma cidade muito bem cuidada. Lógico, dentro do padrão brasileiro, de sempre precisar melhorar, não é? Mas uma cidade muito bem cuidada. Estão de parabéns. E a gente preparou uma aula especial que em breve vamos exibir no Vai Cair no Enem, não é isso? Vamos sim, vamos exibir, que tem tudo a ver com o meio ambiente e com a ecologia, que é um dos principais assuntos que a gente vai conversar daqui a pouco. Esse lanchinho aí tá bom, hein? Tá legal, é isso aí. Café da manhã. Lembrando que depois de biologia, quais são as disciplinas, Tainá, que nós teremos na nossa live? A gente vai contar com história, vai contar com matemática e, por último, para encerrar, tem redação, uma das disciplinas mais esperadas, né, que todo mundo quer saber como tirar uma nota alta na redação. Nota 1000, né? Nota 1000, né? Nota Beleza. 1000, todo mundo quer ser aluno nota 1000. Até eu vou assistir. Eu queria fazer rapidinho um agradecimento especial aos colégios que o professor André Luiz leciona, né? Grandes colégios, o Madre de Deus, o Decisão Logos, em Biribeira, Dourado, Martim Júnior, escola da rede estadual lá de Pernambuco, Especial de Piedade, Ricardinho Preparatório e RCI Vestibulares. Somente. Só um breve currículo do professor, né? Somente. Vamos lá. Vamos novamente aplaudir o professor André Luiz, que já vai emendar aqui na nossa aula. Professor, boa aula, é um prazer. Obrigado. Vamos começar, minha gente? Vamos. Posso chegar aqui mais perto de vocês? Posso? Qual o assunto que mais o Enem vai cobrar a gente? Falei agorinha um pouquinho, elogiei o Rio de Janeiro, ecologia, sempre. E depois de ecologia, citologia. Minha amiga aqui falou genética, não foi? Genética está entre os principais, mas não vem no primeiro nem no segundo. Vem lá pelo quinto, sexto colocado, que é uma boa colocação, não é? Ok? A gente tem aqui, turma, vamos dar uma olhadinha aqui na primeiro slide, temas principais, ecologia, citologia, como eu disse a vocês, o primeiro grande tema, segundo, para que o pessoal tenha ideia que está aqui e que está assistindo, ecologia vem com mais de 50% da prova. Se a gente fosse arredondar, ficaria entre 51% e 52%. Ou seja, se a gente não tiver o conhecimento de ecologia, no dia da prova vai ficar meio complicado, não é, turma? E aí a gente vai bater um papinho sobre, dentro de ecologia, o que é que a prova pode pedir a gente. Citologia, não é? O pessoal lembra, quando a gente chega no ensino médio, a gente encontra logo no primeiro ano citologia, porque é a base. Não é? É a base. Não dá para falar de meio ambiente, seres vivos, que em ecologia vamos falar, sem falar em células. Não é? E daqui a pouco a gente vai distinguir células primitivas de células evoluídas. A turminha lembra de como a gente chama? Quem lembra? Células procarióticas, células eucarióticas. Distinguir procarióticas de eucarióticas. Né? Colocar quem são os reinos que têm procarióticas, quem são os reinos que têm eucarióticas. Aí vem, dá uma olhadinha aqui, programa de saúde com os seres vivos, os reinos, fisiologia humana e comparada, e dentro de fisiologia a gente tem sistemas que são mais requisitados na prova. Quem lembra quais são eles? O que deve ter colocado para funcionar logo de manhã, ou estou vendo aqui o pessoal mastigando, sistema digestório, sistema, olha para mim, circulatório, sistema excretor,
sistema nervoso, sistema endócrino. De todos eles, esses são mais o que o Enem vai pedir a gente, não é? E a parte de genética com a parte de biotecnologia. Veja que a prova do Enem vai girar em torno desses conteúdos aí, de biologia, tá? Queria lembrar também que gostaria muito que a turminha que está aqui, prestigiando o aulão, tivesse alguma dúvida, fizesse um bilhetinho, mandasse para a gente responder na hora, tá bom? E depois do aulão a gente vai estar aqui também, tirando qualquer dúvida que porventura o pessoal possa ter, beleza? Posso pedir uma coisa, que é uma coisa que sempre peço em aula, quem está entendendo o que eu estou falando, faz assim para eu ver daqui, faz assim, tá beleza? Tá todo mundo entendendo? Joia? Valeu. Segundo slide, por favor. Não dá para a gente estudar ecologia, turminha, olha para o quadro virtual da gente, conceitos básicos. O que é uma população? O que é uma comunidade? O que é um ecossistema? O que é um bioma? O que é um ecótono? Não é? O que é um habitat? O que é um nicho ecológico? Vamos bater um papinho? Assim, todo mundo treinando. O que é uma população? Os indivíduos em uma população, eles têm que ser ou podem não ser da mesma espécie. O que é que o pessoal acha? Bora todo mundo? Porque biologia, eu peço para a gente ser um ser vivo, participar. Vamos lá. População, tem que os indivíduos serem da mesma espécie, não é verdade? E estarem reunidos em um local. Então, a gente define rapidamente população, conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem numa mesma área. Todo mundo aprova? Certo. Vai para o outro. Comunidade. Aí a gente já tem o quê? A gente já tem várias populações vivendo no mesmo ambiente. Aí eu pergunto à turma, em ecologia e no dia a dia, a gente usa o termo comunidade correto? Quando a gente vai ali numa comunidade, a gente está falando, a bem da verdade, a gente vai ali porque se a gente vai na comunidade, a gente está falando de quê? Das pessoas, dos cães, dos gatos, dos pássaros, das árvores. E quando a gente faz a referência de ir ali em uma comunidade, ou aqui no Rio de Janeiro, ou em Recife, ou em qualquer local, a gente está falando que a gente vai visitar as pessoas, sim ou não? Mas, a bem da verdade, a gente está usando o termo ecológico de maneira equivocada. A gente vai visitar lá aquela população. Comunidade é um conjunto de populações que tem numa mesma área. Todo mundo está entendendo? Tranquilo? Olha o terceiro. O que é um ecossistema? Perguntinha para vocês que estão assistindo e que estão aqui ao vivo. O auditório aqui que a gente está agora, da Univeritas, é um ecossistema? E aí? Ecologia é isso. Porque não é pensar só numa mata, numa floresta, no oceano, no mar, são ecossistemas. Mas aqui, o auditório é um ecossistema, vamos padronizar para ver se é. Para ser um ecossistema, minha amiga aqui já disse que pode, não foi? Eu peguei, professor, você ouviu passando a palavra pode, assim, pode. A gente tem uma área aqui, turma. Pessoal de casa, a gente tem uma área. Essa área tem aqui agora seres vivos e seres não vivos. Como é que a gente chama em ecologia? Fatores bióticos e fatores abióticos. Seres vivos são fatores bióticos. E seres não vivos são fatores o quê? Abióticos. Aí eu te pergunto, para ser um ecossistema, o local tem que ter seres vivos e não vivos. Eu acho que a gente concluiu que o auditório agora, nesse momento, o auditório é um ecossistema. Notou que fugiu um pouquinho da plantinha, do bichinho, da bactériazinha, fugiu, não foi? Isso é uma ecologia plena de Enem. Todo ambiente que nele interagir harmonicamente ou desarmonicamente. Seres vivos, fatores bióticos, e seres não vivos, fatores abióticos. Esse ambiente pode ser chamado de ecossistema. Todo mundo entendeu? E o que é um bioma?
O que é um bioma? Aqui é um bioma? Aqui é um bioma? Bioma restringe o ecossistema. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui é um ecossistema? Sim. Eita, que sim bonito, gostei. Gostei, um sim acordado, atento, atenta, certo. O oceano é um ecossistema? Sim. O oceano é um bioma? Não. Induzir, não foi? A tu me dizer não. Não. Porque, olha para mim, e aqui, além de ser um ecossistema, é um bioma. Porque aqui é um ecossistema terrestre. Ou a gente está embaixo d'água e eu não sei. Todo ecossistema aquático, ecologicamente, chame apenas de ecossistema. Quando o ecossistema for terrestre, você chama ele de bioma. Não é à toa que a gente fala, a floresta amazônica é um grande bioma, não deixa de ser um ecossistema. Agora, o oceano é só o quê? Um ecossistema, que é o que renova o oxigênio do planeta. A turma está ligada, né? A turma está ligada nisso. André, a Amazônia é importante? Muito. Mas todo mundo aqui sabe, pela biologia, pela geografia, que a Amazônia não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são os oceanos, por causa das algas verdes. Por que pulmão? Porque renova o oxigênio que agora a gente está aqui e no Brasil todo, no mundo todo, respirando. Tranquilamente? Tranquilo. Ok. Certo. E o que é um ecótono? O que é um ecótono? Deixa eu te falar uma pergunta. Esse bioma aqui, que o pessoal está sentado, é igualzinho a esse que eu estou aqui em cima? Não. É diferente, não é? E onde está o pessoal das câmaras? Onde estão aqui? O limite entre um e outro seria o ecótono. Linha de transição entre dois biomas. Deixa eu te dar um exemplo. Zona da mata, agreste, sertão. Entre a zona da mata e o sertão, tem quem, turminha aqui? Todo mundo? Tem o agreste. O agreste tem características da zona da mata e tem características do sertão. Então, entre a zona da mata e o sertão, o agreste é uma linha limite, que em ecologia, o termo pode ser pedido a você, você chame de ecótone ou ecótono. E o nicho ecológico? O nicho ecológico anda na sua carteira com o nome, é um documento. É o documento de quê, turma? É a sua identidade. É o que você faz no ambiente, no ecossistema que você vive. A hora que você acorda, com quem você se relaciona, como você faz e distribui seu tempo durante o dia da sua vida, é o seu nicho ecológico. Podemos dizer assim, qual é o nicho ecológico do pessoal que está assistindo e que está aqui? Estudante. Qual é o meu? Professor de biologia. Posso fazer uma pergunta? Todo mundo aqui é estudante? Sim. Independente de fazer ou não Enem. Todo mundo é estudante. Mas todo mundo estuda do mesmo jeito? Então o nicho ecológico ele é muito parecido, mas dificilmente ele será o quê? Igual. Eu sou professor de biologia, somente há 34 anos, graças a Deus. E quero mais 34. Só estou começando, professor de biologia. Mas nem todo professor e professora de biologia ministra aulas como eu ministro. Não estamos aqui analisando o que é melhor e o que não é melhor. Só que cada um tem seu jeito de falar, de processar a coisa. Todo mundo concorda? Então, ó, professor de biologia é um nicho ecológico. Só que professores de biologia, professoras de biologia, cada um ministra do seu jeito e como entende. Todo mundo entendeu o que é nicho ecológico? Beleza? Ok. Segundo, o próximo, por favor. Próximo slide. Ó, cadeias o quê? Alimentares. Como é que monta?
Vamos montar de lá para cá. Primeiro vem quem? Hein, turminha? Primeiro são os produtores. Depois vem quem? Os consumidores. E por último vem quem? Os decompositores. Posso fazer uma pergunta? Não ouvi não. Posso fazer uma pergunta? Certo. Gostei do pode e do sim. Que dá no mesmo, né? Ok. Qual a diferença de produtor para consumidor e decompositor na questão de trofia? André, trofia é trofia. Autotrofia, heterotrofia. Quem lembra disso? Seres autótrofos, autotróficos, seres heterótrofos, heterotróficos. Qual é a diferença? Olha para o quadro digital da gente. Seres autotróficos, seres heterotróficos. Mas qual é a diferença? O autótrofo, ele é autossuficiente, sim ou não? Ele produz o próprio, certo? Ou por fotossíntese, ou através da quimiossíntese. Turminha, não vai para a prova do Enem dizendo que um ser autótrofo só realiza fotossíntese, né? Tem também a quimiossíntese bacteriana. Ele é autótrofo também, ele produz glicose e outros elementos. Ok. E o heterotrófico? Olha o heterotrófico. Se alimenta do que tem no meio ambiente. O heterotrófico morre de fome, se não tiver comida. Mas aqui, presta atenção no Enem, que consumidores e decompositores, você vai ter que dizer uma coisinha diferente. Professor André é qual? O consumidor, ele produz o próprio alimento e ele não transforma matéria orgânica em inorgânica. Quem transforma, o consumidor, ele se alimenta do que tem no meio ambiente, mas ele não transforma matéria orgânica em inorgânica. O decompositor transforma. Então, vamos clarear de novo? O que é o autótrofo? O produtor. Ele produz o próprio alimento. Como? Fotossíntese e quimiossíntese. E consumidor e decompositor. Ele é heterotrófico. Ele se alimenta do que tem no meio ambiente. Se ele transforma orgânica em inorgânica, ele é heterotrófico e faz decomposição. Se ele se alimenta do que tem no meio ambiente e não transforma matéria orgânica em inorgânica, ele é um consumidor. Vamos dar nomes? Turminha? Bactéria. Vamos construir uma cadeia virtual. Bactéria. Bactéria é o que ali? E aí? Bactéria. Bactéria pode ser produtora? Pode. Se a bactéria for fotossintetizante. Ou se ela for quimiosintetizante. Então, bactéria pode ser produtora. Bactéria pode ser consumidora? Pode. Se ela for daquele outro grupo, se alimenta do meio ambiente e não transforma a matéria orgânica em inorgânica. Como também, bactéria pode ser decompositora? Pode. Olha o bizu. O primeiro reino celular, reino Monera, bactérias, podem ser produtoras, podem ser consumidoras e podem ser decompositoras. Beleza? Posso fazer uma pergunta, turma? Vírus. Vírus entra ali? Por que não? Porque vírus não tem célula. Não é? Vírus é o quê? Quem lembra? Acelular. Então, o vírus não tem metabolismo próprio. Então, ele nem é vírus, nem é autotrófico, nem é heterotrófico. Então, o vírus está fora. Depois de vírus, vem quem? O primeiro grupo celular, Monera, bactéria. Bactéria pode ser produtora, pode ser consumidora e pode ser decompositora. Depois vem quem, turminha? Reino protista, protoctista. Quem é o reino? Protista? Algas e protozoários. Algas é quem aqui? Bora. Algas é quem? Algas são produtoras. Protozoários são consumidores. Fungos.
Fungos, olha para cá, fungos, consumidores e decompositores. Vegetais, turminha, vegetais, produtores, e nós, animais, consumidores. Certo? Tem alguma palavra no meio de autotrófico e heterotrófico? Olha para mim, deixa eu ficar aqui no meio. Existem seres autotróficos e heterotróficos? Como é o nome deles? São mixotróficos. E quem pode ser mixotrófico? Uma planta carnívora. Uma planta carnívora. Todo mundo, coisa nova que pode cair no Enem, uma lesma do mar. É um animal heterotrófico, mas tem cloroplasto. Se tem cloroplasto, tem clorofila. Se tem clorofila, faz fotossíntese. É um animal misto. Tanto heterotrófico quanto autotrófico. Isso é o quê? São as exceções. São as exceções. Não é? Beleza? Então, vamos ver se a gente está afiado para o Enem. Todo mundo. Vírus. Vírus entra onde ali? Canto nenhum. Vírus entra ali em canto nenhum. Todo mundo concorda? Certo. Bactéria. Bora. Bactéria pode ser produtor? Pode. Pode ser consumidora? Pode ser decompositora? Pode. Cianobactéria, que é a parente da bactéria no reino Monera. Olha para o quadrinho virtual. Cianobactérias são quimiosintetizantes ou fotossintetizantes. São só produtoras. Reino protista. Algas. Algas o que, turminha? Produtoras. E protozoários? Beleza, consumidores. Fungos. Fungos, consumidores e alguns decompositores. Vegetais, produtores. Animais, certo, consumidores. Isso no geral. Ótimo. Dúvida? Até agora dúvida? Ninguém. Aqui ninguém dúvida. Aqui ninguém dúvida, né? Quem está entendendo, levanta a mão assim para eu ver. Rapaz, vai todo mundo passar no Enem, é? Vai todo mundo? Vai. Tem que acreditar que vai. Quem é que acredita que vai passar no Enem? Oxe, com a mão baixa assim, tem que levantar a mão. Faça assim, ó. Isso. Próximo slide. Relações ecológicas. Vai estar na prova do Enem. Todo ano está. Todo ano. Relações harmônicas e relações, olha para mim, harmônicas e relações desarmônicas. Harmônica intraespecífica e harmônica interespecífica. Desarmônica do mesmo jeito, intraespecífica e interespecífica. Vamos definir rápido o que é uma relação harmônica. Não há perda. Desarmônica, existe perda, inclusive de que, turma? De vida. O que é intra? Isso é muito importante, olha para mim. Intra é quando os indivíduos forem da mesma espécie. E inter, quando forem de espécies diferentes. Então a gente tem harmônica intra e inter, e desarmônica intra e inter. Posso botar uma questão para você agora virtual? O Enem é o quê? O Enem é uma relação ecológica. E agora, harmônica ou desarmônica? Passa todo mundo ou alguém não passa? Passa todo mundo, não. Então é desarmônica. Que tipo? A gente vai competir com indivíduos de mesma espécie ou são espécies diferentes? Eu acho que é da mesma espécie, né? A gente não vai fazer prova com a girafa, um leão, um elefante. Seu elefante, me empresta uma caneta, por favor. Não, né? Não. Então, são indivíduos de mesma espécie. Então, olha para cá. O Enem é uma competição, turminha, intraespecífica. Agora, em um lixão onde indivíduos ecológicos, são seres vivos, estão competindo por restos.
em um lixão, existe uma competição entre indivíduos e espécies diferentes. Pode ter também entre indivíduos e mesma espécie, e entre indivíduos e espécies diferentes. Então, em um lixão, a gente pode ter tanto competição intra, como competição interespecífica. Vamos imaginar uma cena triste, um ser humano mexendo no lixo, e do lado um cachorro, e do outro lado um urubu. Querendo também, ei meu irmão, deixa eu dar uma olhada aí também, vamos dividir. Isso aqui é o quê? Uma competição interespecífica, não é? Tranquilo? Beleza? Colônia. Hein? Eu acredito que o Brasil todo e a gente que está aqui no Rio sempre diz que ali tem uma colônia de pescadores, mas ecologicamente não existe uma colônia de pescadores. Por quê, professor André? Porque pescadores se reúnem em sociedade, que é a relação ecológica da gente. E se é colônia, turma querida, não pode ser sociedade. Se é sociedade, não pode ser colônia. Olhe para cá. Antes de começar o aulão, ninguém estava aqui, concorda? Concorda? Então a gente chegou, não foi? Quando terminar o aulão, a gente vai. Concorda ou não? Aí depois a gente vai reunir de novo, depois a gente separa, a gente reúne, separa. Isso é um comportamento o quê? Social. Isso é um comportamento de sociedade. Olha para cá, colônia. No dia que uniu, colônia. Está unido até? Uniu. Colônia. Se separa, os indivíduos da colônia morrem. Tu entendeu a diferença de colônia e sociedade? Ó, sociedade. Junta, separa. Junta, separa. Junta, separa. Colônia. André, o que é isso? Colônia. E isso aqui, junta, separa. Junta, separa. Sociedade. Então, a gente nunca viu e nunca foi, eu queria agora dizer à turma que não ficasse triste, mas professor André, eu sempre acreditei que eu brinquei em colônias de férias. Eu queria te dizer que tu brincasse em sociedades de férias. Ecologia. A gente precisa falar o certo. André não era uma colônia de férias, não, mas era tão bom, não era? Mas não era uma colônia. Tanto é que você se separou deles, depois reencontrou, se separou, reencontrou, ainda vê até hoje, a gente tem amigos de tempo, não é verdade? Sociedade, tranquilidade. Outra que cai muito aqui é a harmônica, porque colônia e sociedade são o quê? Harmônicas do tipo intra. Me diga uma harmônica inter. Harmônica inter. Já ouviu falar de mutualismo? Mutualismo. A gente entra onde no mutualismo? A gente tem um conjunto bacteriano no intestino. Todo mundo aqui já ouviu falar da flora intestinal. Quem já ouviu falar, levanta a mão, da flora. Os micro-organismos ajudam a gente ajuda eles. E nós não podemos viver separados. André, separar. Aí a gente se acaba na diarreia, né? E a diarreia vai desidratar o corpo, e desidratando o corpo a gente foi. André, a gente foi para onde? Não tenho a mínima ideia. Mas a gente foi. Morreu. É. Então, bactérias ajudam o homem ajuda bactérias. E não podemos viver separados. Isso é uma relação harmônica interespecífica, em que um ajuda o outro mutuamente. E eles não podem viver separados. Isso é mutualismo. Tá certo? Então a gente tem aqui, pega a listinha, quem for anotar, quem está anotando, anota. As relações ecológicas que vão pedir a vocês dias aí na frente na prova do Enem. Colônia, sociedade, mutualismo, comensalismo, competição, canibalismo, predatismo e
amensalismo. São as relações ecológicas que mais caem na prova do Enem. E a gente está no aulão de que, turma? Do vai cair no Enem. Então, posso repetir? Posso? Ou a turma repete? Qual foi o primeiro? Colônia. O outro? Sociedade. O outro? Mutualismo. O outro? Comensalismo. O outro? Competição. Intra e inter. O outro? Canibalismo. O outro? Eu falei de predatismo? Não. Predatismo. Qual a diferença de canibal e predador? Porque o canibal, ele mata o outro para se alimentar da mesma espécie. O predador mata o outro também para se alimentar, mas é de uma espécie o quê? Diferente. Então, o canibalismo é desarmônico e é o quê? Canibalismo intra. E o predatismo é interespecífico. Teve mais, não? Teve mais? Amensalismo. E inclua um que a gente participa muito, principalmente com os vermes. Parasitismo. Não é? Parasitismo. Pode passar o slide? É sucessão ecológica. Sucessão ecológica. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os ambientes que a gente conhece, é uma pergunta. Os ambientes que a gente conhece, naturais, eles sempre foram como eles são hoje? Sim ou não? Não. Eles estão hoje porque eles sofreram ao longo do tempo sucessão ecológica, não é? E isso os levou a estarem em uma condição hoje ou de beleza absoluta ou de destruição plena. Então, a gente tem dois tipos de sucessões ecológicas: primária e sucessão ecológica secundária. E talvez na prova de dias aí na frente você vai precisar identificar se esse quesito é de sucessão ecológica. Esse descrito aqui é uma sucessão primária ou secundária? Olha o bizu, todo mundo, no Brasil todo e aqui no Rio, o bizu. Se o ambiente veio do nada, André, o que é um nada? Uma pedra nua, não tinha seres vivos. Durante milhões de anos, sofreu modificações e hoje é uma ilha. Porque a gente não pode dizer que se de madrugada apareceu aí no meio do mar um monte de terra, não é uma ilha. Porque esse monte de terra, vamos brincar um pouquinho, esse monte de terra que surgiu agora na madrugada, ele não veio com um cara tomando coco, um pé de coco, um passarinho, com outras plantinhas, com bichinhos. Isso vai o quê? Ao longo do tempo? Movimento de placas tectônicas. Me acompanhe. Levanta um pouco de continente. Aí, durante anos, vai, chegando indivíduos. E vai se constituindo, depois de um tempo, numa ilha. Veio de um nada. Olha o esquema do professor André. Veio de um nada e se transformou de uma pedra nua numa ilha. Sucessão ecológica primária. Era um braço de mar há milhares de anos atrás. E hoje é o deserto do Saara. Notasse a diferença? Era um braço de mar e hoje é um deserto. Era um ecossistema e hoje é outro ecossistema. Não é bem diferente um do outro? Então, ocorreu, nesse segundo exemplo, uma sucessão ecológica o quê? Secundária. No primeiro, veio de um nada de vida para um tudo. Sucessão ecológica primária. Veio de um ecossistema que se modificou em outro. Sucessão ecológica secundária. Quem está entendendo? Beleza? Vocês vão me dizer se não entender, né? Porque vocês estão entendendo tudo. Isso é bom ou é ruim? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Não é? Isso é muito bom. Tranquilo? Beleza? Próximo slide. Sucessão ecológica, etapas. Seja nada, tudo. Tudo, tudo. Deixa eu ver se a turma está com atenção.
todo mundo. Se uma sucessão ecológica faz de um nada, aparecer um tudo, ela é primária ou secundária? Primária. Se de um tudo, de um ecossistema, se transforma em outro, tudo. Sucessão ecológica? Secundária. Ok. Em primária e secundária tem etapas. Exeses, olha para lá, série ou sucessão propriamente dita e clímax. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos ao auditório aqui para pensar naquilo. Antes de vocês chegarem, a gente chegar, alguém aqui preparou o auditório, sim ou não? Esse pessoal que abriu o auditório e preparou para o aulão, está compondo o exeses. Porque no ambiente, quando chegam os primeiros, a gente diz que é exeses. Depois que abriu os portões, quem entrou? Chegou. Sim ou não? Seria série. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vê como é fácil de entender aquilo. Aqui no auditório cabem todos os estudantes do Rio de Janeiro? Não. Eu nem vou dizer do Brasil. A gente já concluiu que não. Quando o auditório estiver cheinho, completinho, lotadinho, será o clímax. Então vem cá. Chegou o pessoal primeiro, quem? Exeses. Deu condição para o pessoal chegar em massa, quem? Série. Quando tiver cheinho, em equilíbrio, será o clímax. No meio ambiente, todo mundo entendeu esse exemplo? No meio ambiente é a mesma coisa. Quando surge um ambiente, primeiro chegam os primeiros. Bactérias, líquens, cianobactérias, é o exeses. Depois vai chegando os seres em massa. É a série. E quando aquele local está bem povoado, ele está no auge, ele está no clímax. Então, toda sucessão ecológica terá exeses, série e clímax. Todo mundo entendeu? Nessa ordem. Ok. Próximo slide. Natan, o bonequinho, o pessoal distribui o bonequinho? Vai? Beleza. Natan vai distribuir um bonequinho para vocês, que é um bonequinho que vocês vão identificar. Quem está no bonequinho? Sou eu. E tem meu Instagram, porque a gente tira dúvidas pelo Instagram. Aliás, eu só uso o Instagram para tirar dúvidas. E aí o pessoal pergunta que lá a gente responde. Tranquilo? Natan vai entregar o bonequinho para vocês. Se ele parecer comigo, é uma coincidência muito grande, viu? Sou eu. Ó, vai estar no Enem? Vai estar no Enem. Estou vindo lá do Nordeste, né? E, lamentavelmente, Alagoas, Pernambuco, e já chegando na Paraíba, tem umas manchas de óleo lá, que ninguém sabe como elas chegaram lá. Eu acredito que foram alienígenas, que depositaram aquele óleo, porque está acabando com as praias que a gente tem, não é? Porque a gente tem até umas praias bonitas, lindas, tanto quanto aqui. E está um negócio meio desmantelado, entendeu? Tomando um banhozinho de óleo, vamos para lá, que está tudo complicado. Poluição, desequilíbrio ecológico. Esse óleo, lamentavelmente, o Brasil e a gente está vendo hoje que esse óleo está poluindo quem, turminha? A água. Mas veja, esse óleo vai cobrir a água e vai impedir a entrada da luz. Vai prejudicar, olha para cá, o fitoplâncton, que vai prejudicar o zooplâncton, que vai destruir o quê? Animais menores, animais médios, vai desmantelar as cadeias alimentares e vai dar um prejuízo ambiental, já está dando muito grande. Porém, o Enem talvez não dê tempo de entrar no Enem essas manchas de óleo. Todo mundo concorda? Porque se a prova do Enem ainda não está pronta, tem alguma coisa muito errada. Já deve estar pronta. Então não vai entrar isso. Agora, maré vermelha. Quando é que ocorre maré vermelha? Quando esgoto é jogado no mar e ocorre um aumento de populações de algas vermelhas. E isso vai provocar o quê? Vai provocar uma asfixia em quem, turminha? Peixes, moluscos, crustáceos. E vai morrer
em massa. A água fica vermelha, a água fica densa na maré vermelha. Difícil até de navegar. E morrem asfixiados, intoxicados, peixes, moluscos e crustáceos. O prejuízo ambiental é devastador, devastador. Tá certo? O solo, um dia desse, o governo liberou, veja que maravilha, mais 51 agrotóxicos, que, juntando com os que tem, são mais 51 itens para provocar câncer generalizado na gente. Porque lembre que o agrotóxico chega quando? Chega na gente. A gente bota na planta, mas durante o alimento, aquilo ali retorna para a gente. Não é verdade? Ok? E poluição do ar. Eu, em aula, gosto muito de falar disso. Efeito estufa e aquecimento global. Turminha, é a mesma coisa? Não. São coisas diferentes. Mas uma coisa vem da outra? Sim. Quem vem de quem? O efeito vem do aquecimento ou o aquecimento vem do efeito? O aquecimento deriva do efeito, não é? O efeito estufa, olha, prova do Enem pura. O efeito estufa, ele é natural. Ele é o que dá vida ao planeta. Ele é o que promoveu a biodiversidade do planeta. Porém, olha nós aí. Colocamos o dedinho, tá encerrando, é? Vocês já querem que eu vá embora? 1 minuto. Deixa eu perguntar à turma. Turma, vão embora ou fico? Natan, Aí meu vocês povo. me quebram, né? Hein? Fico. Mas não vou nem responder a questão. Pode responder. Posso só comentar? Rapidinho. Rapidinho, bem rápido. Já fui. Não, peraí. Sim. Então, a gente tem gases do efeito estufa. Bora, rapidinho. Quais são os gases do efeito estufa? CO2, CO, metano. Potencializado por quem? Por nós, por atividades extras que a gente tem no meio ambiente, aí provoca o aquecimento global. E também cuidado com o clorofluorcarbono, que são ladrões de oxigênio e ainda andam a camada de ozônio. Tranquilo? Tem uma questão aí, vai para o último slide. Tem, no último. No último. Professor, Último slide. Antes só de responder a questão, chegou uma perguntinha Chegou aqui. uma pergunta? Foi. Você responde a pergunta. Não? Aí me quebra, Natan né? responde a pergunta. Cara, o Será que bonequinho. Natan responde? Receberam o bonequinho? Vocês receberam o adesivo do professor André Luiz? Parece comigo ou não? É porque sou eu, né, minha gente? Sou eu. Tem que parecer, né? Diga qual é. Chegou uma perguntinha para responder assim, o que é, falar de novo, comensalismo e amensalismo, mas de forma resumida. Bem resumida. Posso dizer agora? Pode. Play. Comensalismo é quando você tem um ser que ajuda o segundo. O segundo não ajuda e não prejudica o primeiro. E a relação é por comensal, comida. Todo mundo conhece o tubarão. Todo mundo conhece o tubarão. Lá no Nordeste a gente conhece o tubarão. De vez em quando ele come um. Né? O tubarão. Lembram que embaixo do tubarão tem um peixinho? Não tem um peixinho? Ó, o tubarão come, ajuda o rêmora. O rêmora ajuda o tubarão? Não. Prejudica o tubarão? Não. E a relação é por comida. Isso é uma relação clássica de comensalismo. E a outra foi qual, Natan? Foi amensalismo, foi? Isso, exatamente. Foi amensalismo. O pessoal lembra que tinha aqui maré vermelha? Maré vermelha é um caso de amensalismo. Quando a população de um aumenta, microalgas vermelhas e destrói outros. Morrem peixes, moluscos e crustáceos. E tem um Instagramzinho, qualquer pergunta joga lá que a gente responde. Posso responder rápido? Pode, rápido. Vamos fazer o quesito? Rapidinho, professor. Certo, bem rápido. A seca extrema que atingiu a região amazônica em 2005 provocou problemas de saúde em 90% da população pobre de Rio Branco, Acre. A principal causa foi a fumaça liberada em grandes quantidades pelas queimadas, que se intensificaram devido ao clima. A concentração de fumaça ficou 3 vezes maior que o limite crítico estabelecido pelo Ministério do Meio Ambiente. E a fuligem mais do que dobrou. Sobe o slide. Subindo. Próximo. Não? Opa, produção. Opa, agora. Aí.
Tainá resolve tudo, é impressionante. Qual é a resposta, turma? Questão Enem. Ó, a fumaça liberada pelas queimadas, é responsável pelos altos índices pluviométricos na região amazônica. Então está dizendo que chove por causa da fumaça. Chove por causa de fumaça, turma? Não. B, possui gases do efeito estufa e pode influenciar a temperatura global? Sim. Por que não C? Pode tornar-se menor à medida que as fronteiras... Torna-se menor ou maior? Maior. Está errado. D, é útil para a formação de nuvens. Fumaça forma nuvens. Não. E letra E, é maior no período de cheias. Fumaça, em período de cheias, é maior. Tem algo que está invertido aí. E aí? Foi bom? A resposta é errada. Foi ótimo. Adorei estar com vocês. Espero que tenham gostado. Tá? Muito obrigado, professor.